Olá, amigos do meu canal. Me chamo Angélica Leitão, moro aqui em Orlando, na Flórida. E hoje eu vim fazer um vídeo bem diferente do que eu tô habituada a fazer aqui no canal. É um vídeo abrindo aqui o meu coração, totalmente voltado para te incentivar, voltado para falar um pouquinho sobre a minha história, né, até aqui, do meu emagrecimento, dos meus menos 35 quilos, graças a Deus. E, enfim, é um conteúdo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer pro canal, mas eu tenho sentido isso no meu coração em gravar pra vocês e falar um pouquinho sobre o processo, como foi, e sei que esse vídeo pode inspirar e pode te incentivar a melhorar também, a você cuidar mais da sua saúde e você também conseguir reduzir peso, enfim, ou cuidar mais da sua saúde mesmo que você esteja dentro do peso, né? Então, é um intuito totalmente voltado para te aconselhar a ser uma pessoa melhor, a se cuidar mais e você saber um pouquinho da minha história, como que foi até aqui esse processo, né? É um assunto que eu não falei publicamente, nunca falei publicamente, desde o dia que eu tomei essa decisão de mudar. E pouquíssimas pessoas sabem, poucas pessoas da família, pessoas muito próximas mesmo sabem, e de como foi, né, o processo. Então fica aí com o vídeo, que vai ser um vídeo bem interessante, fugindo um pouquinho do padrão do que eu tô acostumada a fazer aqui no canal, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo e que vai te incentivar a cuidar mais de você. Bora lá pro vídeo. Primeiro, para falar que minha história do meu emagrecimento, né, é uma luta constante que eu venho tendo que lidar desde a minha infância. Entendo que tenha sido muito por questões emocionais também, ansiedade, enfim. Meus pais se separaram, eu era muito nova, e aí foi desenvolvendo alguns transtornos, né, em mim, algumas coisas que hoje eu vejo que realmente foi um dos motivos, e eu sempre quis emagrecer e não conseguia. Enfim, na minha adolescência eu tive um momento que eu fiquei bem magra, né, que eu fiz alguns tratamentos, inclusive na época eu fiz um tratamento com Herbalife. Acredito que tenha ajudado também pelo meu desenvolvimento na época, né? Então eu tava crescendo, eu tava mudando bastante meu corpo. Então foi um momento que eu fiquei magra real. Eu devia pesar 60 quilos. Isso foi algo realmente raro e eu não me via magra. Hoje eu vejo as fotos e eu fico pensando, meu Deus, como eu tava bem. Eu tava bem magra, foi até a época que eu conheci o Flávio. A gente se conheceu, eu era bem nova. E eu me via gorda, eu sempre me vi gorda, sempre me via acima do peso e eu nunca estava satisfeita com aquilo ali, sabe? Mas depois disso, eu realmente fui engordando, e aí já não conseguia mais ter aquele controle de baixar o meu peso, né, até o peso que eu queria. E aí, enfim, fiz diversos tratamentos, inclusive tratamento com subtramina para poder emagrecer mais, aqueles remédios, né, enfim, que a gente toma geralmente com o endocrinologista. Eu nem sei se hoje ainda é permitido, não sei informar sobre isso. Mas assim, eu tomava todos os tipos de chá, eu fazia todos os tipos de dieta. Eu perdia peso, mas eu não conseguia manter aquele peso. E eu não conseguia dar andamento naquela dieta, e quando eu vi, eu já estava acima do peso de novo. Então assim, era uma inconstância absurda de eu não conseguir chegar no meu objetivo. E isso foi piorando, depois eu casei. E aí, depois que, enfim, eu comecei a trabalhar também, né, eu só olhava pro meu lado profissional e pra minha casa, né, pro meu casamento. Eu esquecia de mim. E quando eu vi, eu já estava com 95 quilos. Eu estava quase com 100 quilos. Eu estava quase indo pro terceiro dígito na balança e isso me assustou muito. Mas até isso acontecer, teve muitos processos antes, muitos tratamentos que eu fiz. Fiz tratamento com uma ortomolecular, fiz tratamento com endocrinologista em Ipanema, caríssimo, eu gastava 5, 6 mil por mês de tratamento. Vários tipos de medicação, que era, na verdade, vitaminas, tudo que meu corpo estava precisando, né, para eu conseguir manter meu peso. Usei Ozempic, usei Saxenda, que são aquelas canetinhas, né, que você coloca na barriga, você aperta ali e injeta um líquido, porque é um inibidor de apetite. Hoje tem aí uma mais moderna, né, que inclusive está tendo que importar daqui dos Estados Unidos, muita gente está tomando, acho que é Mounjaro, né?
é caríssima, mas tem basicamente os mesmos efeitos, né? De inibir seu apetite. E aí com isso eu gastava 5, 6 mil por mês de tratamento. E ainda assim eu consegui perder 10 quilos e quando eu vi eu já tinha ganhado tudo de novo por um problema que eu tive em 2021, um problema, enfim, profissional e me abalou muito, assim, meu psicológico. E eu descontava sempre tudo na comida e quando eu vi, eu estava com 95 quilos. E aí eu me assustei, eu falei, cara, eu preciso mudar, daqui a pouco vai vir a vontade de ser mãe e se eu engravidar hoje, eu vou passar dos 100 quilos, porque no mínimo ali que você ganha, né, na gestação é 10 quilos. Então eu falei, eu não posso me permitir isso. Se eu tiver filho, no momento que eu tô, toda a minha genética, né, tudo que tá dentro de mim, eu vou passar pra uma criança que não tem nada a ver com os meus problemas e que ela, consequentemente, vai ter alguns problemas por causa da minha alimentação, por causa da minha saúde. E isso é inadmissível. E pra eu perder peso ia ser muito mais difícil depois de ter filho. É raro as pessoas que conseguem perder peso estando já na obesidade, né? Vamos deixar claro que eu já estava obesa. E aí você engravida obesa, é muito mais difícil para você voltar pro peso que você tem que voltar depois de ter filho. O metabolismo muda, tudo muda. Pode ser que ali, quando você tá amamentando, você consiga ainda perder peso, mas você não vai chegar no seu peso ideal. É raro as pessoas que eu conheço, né, que acontecem isso, assim, é muito legal quando acontece, quando as pessoas engravidam acima do peso e depois conseguem, mesmo depois de ter filho, voltar para o peso ideal, isso aí é muito legal, mas é bem difícil de ver. E aí eu me assustei, eu falei, não, eu não vou me permitir isso, eu vou dar um basta nisso agora, eu preciso mudar, porque eu já tinha pretensão de vir morar aqui, né, nos Estados Unidos, e eu ficava pensando, é um lugar que você tem acesso a tudo, comida aqui de qualidade, né? Você vê coisas de marca boa, que é muito boa para o nosso olhar, não é bom para nossa saúde, mas que a gente é apetitosa, a gente quer comer todos os tipos de pães, biscoito, enfim, gordices, né? Aqui a gente tem acesso muito fácil, porque é tudo muito barato. E aí eu ficava pensando, como é que vai ser quando eu estiver lá? Se eu não consigo me controlar aqui, se é um problema para mim aqui, imagina quando eu estiver lá. E aí eu pensei, não, eu preciso mudar isso. Isso foi em 2022, tá? Início do ano de 2022. Eu pensei que realmente era o basta ali, eu precisava mudar. E aí foi quando eu caí em si e vi que eu precisava tomar uma atitude brusca mesmo, porque sozinha eu não conseguia mais, não conseguia. E eu admiro muito quem consegue mudar completamente sua alimentação, mudar a sua cabeça, mudar toda a sua rotina e seguir com aquilo ali, assim, pro resto da vida sozinho, sabe? Eu admiro demais, demais. E foi isso foi dia 17 de março de 2022. Eu marquei uma consulta, tá? Com um cirurgião, que é o Dr. Paulo Falcão, do Rio de Janeiro. E eu pensei, eu vou lá porque eu preciso saber como que funciona a bariátrica. Porque eu já tinha algumas amigas que tinham feito. Uma amiga minha, quando fez 2 anos antes de quando eu fiz, né? Acho que ela fez em 2020. Ela me falou, Angélica, você precisa fazer. Eu sei qual é a sua luta. Você luta sempre pra emagrecer e não consegue. Gasta rios de dinheiro e, enfim, não chega no seu objetivo. Faz a cirurgia. E eu falava que não. Não, cara, isso é coisa de obeso. Isso é coisa de quem tá muito acima do peso. Eu não preciso disso. É uma atitude muito drástica. Não tem necessidade. Eu consigo sozinha. Enfim, eu fiquei falando isso por 2 anos, até o momento que chegou, em março de 2022, eu tomei atitude, falei, eu preciso ir lá, tirar as minhas dúvidas e saber como que funciona esse tipo de cirurgia, porque eu não aguento mais essa luta para perder peso, eu não quero mais isso pra mim, eu quero emagrecer e manter a minha magreza, o meu corpo, né, manter ali meu corpo saudável, e seguir com isso. E se eu não consigo controlar a quantidade do que eu como, porque você engorda pela quantidade que você come, né? Além da qualidade, se for uma qualidade ruim, você vai engordar, e se for com quantidade, você vai engordar mais ainda. Então, assim, eu gostava de comer em quantidade. Arroz e feijão e comida, assim, eu batia um pratão fácil. Às vezes eu comia até mais do que o Flávio, pra vocês terem noção. Então, assim, eu gostava muito, é um prazer absurdo. Eu descontava, né, aquele prazer ali da comida pra mim era muito bom psicologicamente, né? E, enfim, eu ia descontando tudo na comida. E eu falei, não, eu preciso cortar isso pela raiz.
Porque se eu não consigo sozinha, eu preciso de uma ajuda médica, eu preciso realmente partir para esse lado mais drástico, que é a cirurgia bariátrica, né? E aí marquei a consulta, fui na consulta e a primeira pergunta que eu fiz pro médico, né, na verdade ele me fez várias perguntas e eu fui informando, ele pergunta como é que é a saúde dos nossos pais, dos nossos avós, como que foi o meu processo de emagrecimento até então, né, até ali o dia da consulta. E aí eu fui explicando, fui falando e eu perguntei aí ele falou, não, ok, você tá totalmente dentro das possibilidades para fazer cirurgia, sim. Você não tá optando, você do nada engordou e você tá optando pela cirurgia bariátrica, não é isso. Você tá me dizendo todo o seu histórico de vida, né, até aqui, e realmente, para você ter tomado essa atitude é porque algo não tá bem dentro de você e você precisa mudar. E se é dessa forma que você acha que você vai mudar, então a gente precisa fazer a cirurgia, né? E aí eu perguntei a ele, eu tenho medo, assim, qual é o risco? Porque todas as pessoas que eu sempre vi, assim, que fez a cirurgia bariátrica, ficava muito com um aspecto de pessoa doente, o que é o contrário, né? Na verdade, a pessoa gorda que tá doente. Isso eu falo porque eu já, com propriedade, tá? Eu já estive nesse lugar, eu estava doente. A obesidade é uma doença e que as pessoas não gostam de falar quando estão acima do peso, mas a obesidade é uma doença e ela precisa de tratamento, ela precisa ser tratada. Que no meu caso foi exatamente dessa forma como que eu fiz. Então, assim, não tô dizendo que você tem que fazer dessa forma, né? Mas tô falando sobre o meu caso, que foi, assim, foi essa atitude que eu tomei. E aí eu perguntei a ele qual era o risco dessa cirurgia, assim, qual era o risco de fazer. Porque eu via muito, assim, as pessoas com aspecto de doente. As pessoas só falam assim, você vai ter que tomar vitamina e suplemento pro resto da sua vida. Você não consegue comer mais como antes. Se você comer um doce, você passa mal. Se você comer alguma coisa gordurosa, você passa mal. E aí, enfim, a gente vai ouvindo aquelas coisas, né? Tudo de negativo que as pessoas pegam pra falar sobre a bariátrica. E aí eu perguntei a ele qual era o risco, né, de eu fazer. Aí ele falou assim, o risco é você não fazer. Angélica, a obesidade é igual um cartão de crédito. Você vai passando e vai chegar um momento que a conta chega. E eu espero que a conta não chegue pra você, porque você já está com 97 quilos, que na verdade na minha balança dava 95, na dele já dava 97. E aí, você vai esperar até quando pra você mudar? Pra você tomar uma atitude e mudar? E aí eu pensei, então tá, eu vou fazer. Eu sou uma pessoa que quando eu tomo uma atitude pra eu mudar, assim, nada me faz mudar. E nesse dia da consulta, eu fui sozinha, foi uma consulta na Tijuca, eu nunca tinha ido pra Tijuca sozinha. E o Flávio não sabia dessa consulta, ele perguntou onde que eu ia, eu falei que eu ia numa consulta com um endócrino, eu falei dessa forma, mas até então ele achou que novamente eu tava tentando um outro método, né, enfim, mais um processo ali pra emagrecer. E aí eu falei pra ele, pode me passar todos os exames, o que eu preciso fazer, em quanto tempo eu consigo fazer. E aí expliquei pra ele que no final do ano eu ia viajar, eu ia mudar de país. Expliquei pra ele que eu tinha uma vontade de engravidar futuramente, quanto tempo ele me dava pra eu engravidar. Enfim, ele falou, se você vai mudar no final do ano, vamos correr porque eu preciso de você 6 meses no mínimo aqui no Brasil pra eu te acompanhar. E aí depois eu te libero pra você viajar. Eu falei, beleza, isso era março. Então, a minha viagem seria em dezembro, então foi um período que eu corri. Ele me passou todos os exames que eu precisava fazer, que é o mais difícil. Pra mim, foi o mais difícil, assim, são exames bem chatinhos, sabe? Exames bem específicos, porque com esses exames que ele vai te dizer qual é o tipo de cirurgia que você vai fazer, se é sleeve, se é bypass. A que eu fiz foi a sleeve, não deu lá que eu tinha refluxo, né? Porque a gente faz um exame que você coloca um canozinho, né, uma sonda que fica dentro do seu esôfago durante 24 horas. Foi o exame mais difícil que eu fiz, tá? E aí depois você volta lá de 24 horas para retirar essa sonda. E aí ela no exame te acusa se você tem refluxo ou não. Se você não tiver, ele te libera para fazer sleeve. Se você tiver refluxo, ele não te libera para fazer sleeve e você tem que fazer a bypass. A bypass é aquela que você junta, né, o seu estômago, vai direto pro intestino. Então não é só a sleeve, é só que tira um pedaço do seu estômago, né? Então a minha foi a sleeve, eu fiz. E aí
comecei todo o meu processo, a consulta foi dia 17 de março. A minha cirurgia foi dia 17 de julho. Eu fiz todos os meus exames em um mês. O que as pessoas demoram meses pra fazer, eu corri e fiz tudo em um mês. E aí depois eu voltei no médico, né? Fiz também acompanhamento com a psicóloga, porque tem que fazer. E você tem que passar ali por um processo com a psicóloga para ela também te autorizar. Tem um processo com a nutricionista, ela já te passa uma dieta para você seguir. E, enfim, dia 17 de julho de 2022, já faz 2 anos desse meu processo, foi quando eu operei. E eu digo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Assim, depois do meu casamento, foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. A segunda, sem dúvida, foi ter feito a cirurgia bariátrica. Mudou a minha vida, mudou. Hoje eu sou uma outra pessoa. Conforme eu for editando esse vídeo, eu vou colocando pra vocês aqui o meu antes e depois. Muitas pessoas já sabem, porque me seguem lá no Instagram. Se você ainda não segue, me segue lá no Instagram, que você vai ver que tem umas fotos mais antigas, que eu tô completamente acima do peso. Vocês vão ver exatamente, né, ali o ano de 2021, 2022, enfim. Foi o auge do meu peso. Lembrando que eu não vou, esse assunto aqui não vai ser algo que eu vou ficar falando toda hora, não é algo que eu pretendo abordar no meu Instagram também. Eu até posto lá meu dia a dia de treino, posto, enfim, todos os dias, né, do meu treino, na verdade, mas não é um assunto que eu falo muito. Vamos ver como vai ser daqui pra frente, mas não é algo que eu pretendo ficar abordando, tá? Que seja um nicho pra mim, não é. Pra muitas pessoas vira um nicho, né? Pra mim não é. Mas eu senti no coração em fazer esse vídeo e falar pra vocês isso, né? Então, assim, eu fiz a cirurgia, depois disso a gente tem aqueles 6 meses que é um processo de muita atenção. Você precisa seguir uma alimentação, você precisa esperar o momento certo para começar a fazer exercício. Eu comecei a fazer exercício com 2 meses e pouco, ele me liberou com exercício bem tranquilo, né? Uma caminhada, uma bicicleta e tal. Nada de impacto na barriga, tipo como luta, nada disso. Com 3 meses ele já libera total para qualquer tipo de atividade física. E aí foi quando eu voltei, na verdade, quando eu passei aí regradamente, né? E até hoje não parei e nunca mais eu vou parar, porque hoje eu entendo a importância da atividade física na minha vida. Assim como você come, você precisa se exercitar também, senão você nunca vai manter um corpo legal e nunca vai manter o seu peso, né, o seu peso ideal. Então hoje eu vejo a importância da atividade física, coisa que eu não via. Na verdade, eu ia pra academia, eu tentava, né, nesse processo de emagrecimento, mas eu não via resultado, porque o ansioso, ele quer tudo pra ontem. O que a gente engorda em anos, a gente quer perder em um mês, e as coisas não funcionam dessa forma, né? Mas mesmo que eu tivesse ali num processo de emagrecimento, eu nunca via resultado. E aí aquilo me desmotivava, eu odiava a academia, eu odiava. Inclusive essa minha amiga que operou em 2020 ficou viciada em academia. Eu ficava, cara, tu é maluca, é impossível gostar de academia. E ela falava assim, espera chegar o seu momento que você vai passar a gostar, você vai ser obrigada a passar a gostar. Porque chega um momento da cirurgia que a gente pode comer o que a gente quiser. E é isso, tá? A nossa vida é normal. A única diferença é que a gente come pouco. Hoje eu como muito pouco, graças a Deus. Eu mantenho comendo num pratinho de sobremesa, o meu almoço, minha janta, qualquer refeição minha é num prato de sobremesa, justamente para eu manter ali, né, a quantidade de comida que eu preciso comer. Porque se você ficar comendo muito, o seu estômago vai dilatando novamente. Dói, mas tem gente que é louco ao ponto de ficar empurrando comida para ficar, enfim, para saciar, enfim. Aí já são questões psicológicas que as pessoas têm que tratar com o terapeuta, né, com o psicólogo. Mas assim, eu respeito muito ali, né, a quantidade da minha alimentação. Eu sou uma pessoa completamente à parte de todo mundo que fez a bariátrica, ao meu ver. Porque todo mundo passa mal com algum alimento, tem pessoas que não se sentem bem, se sentem fracas, não fica com uma feição tão saudável, assim, com um corpo tão saudável como eu aparento ter, né, assim, como é o meu corpo. Todo mundo me fala e é uma coisa que eu vejo também. Graças a Deus eu não fiquei nem um pouco com o aspecto de uma pessoa doente, de muito magra. Eu fiquei completamente saudável. Assim, agradeço muito ao meu cirurgião, que foi excelente. E ele atende em vários lugares do Rio de Janeiro. Mas assim, e agradeço muito a mim, porque você tem que ter uma força de vontade absurda. E não pensem vocês que, porque uma pessoa optou pela cirurgia bariátrica, que é o caminho mais fácil, não, tá? É o caminho mais difícil.
de todo o processo, de tudo que eu fiz, foi o caminho mais difícil. Mas porque realmente era a minha única opção, era a minha última opção para poder melhorar. Então, eu vejo assim que foi a minha melhor escolha pro momento, sabe? Foi a minha melhor escolha. E aí foi o momento que tudo mudou dentro de mim. A bariátrica, depois que você faz, a sua cabeça muda completamente. As pessoas dizem até que muda a nossa personalidade e realmente, gente, a gente muda muito porque a gente começa a se sentir tão auto-independente. Porque se você conseguiu passar por todo aquele processo que não é fácil do pós, sabe? De você cuidar ali da alimentação, você come muito pouco, você começa ali com 15 dias só de líquido, depois você muda para uma pastosa, depois você vai mudando, né, para sólido, enfim. É um processo bem complexo e é de cada um também. O meu pós foi muito tranquilo. O antes da minha cirurgia foi muito mais difícil, né, os exames, do que o pós. Assim, você manter aquilo ali, sabe? Você ter uma paciência, você conseguir manter toda a rotina de alimentação, o exercício, e seguir tudo direitinho e mudar a sua cabeça, assim, da água pro vinho, porque é como a gente tem que mudar, é muito gratificante, sabe? Então hoje eu me sinto uma pessoa completamente diferente, completamente cheia de saúde, motivada, eu tenho uma energia que eu nunca tive, eu dormia muito por causa do meu sobrepeso, hoje eu durmo normal. Hoje eu não consigo ficar parada sem fazer nada. Antes eu gostava de ficar o dia inteiro fazendo nada. Se eu não estivesse trabalhando, se eu estivesse em casa, eu queria fazer nada. E hoje eu me recuso a não fazer nada. Eu preciso ser produtiva, eu preciso fazer alguma coisa. Eu limpo a minha casa, enfim, se eu não tenho nada pra fazer, eu vou pra academia. E hoje eu faço exercício de segunda a sábado, coisa que nunca aconteceu na minha vida, nunca. Eu vou com vontade, eu vou querendo mudar, eu fico me olhando, eu fico me admirando. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito legal. E eu fico muito feliz com esse meu processo até aqui. Então, assim, esse vídeo é pra te motivar a ser melhor, a te motivar a fazer o que tiver dentro do seu coração pra você fazer. Então, assim, no meu caso, foi a última opção, né, de processo de emagrecimento, de tentativa de emagrecimento, mas pode ser que para você seja a segunda ou a terceira opção e você não espere tanto, tá tudo bem. Isso tem que ser algo que você decide, é algo que está dentro de você. Faça tudo o que você tiver vontade de fazer. Se você tiver vontade de fazer uma cirurgia plástica, você faz. Se você tiver vontade de emagrecer, emagreça. Independente da forma como você escolha, se for algo, né, saudável, que não te prejudique sua saúde, faça. Seja uma pessoa melhor. Faça exercício, busca, enfim, ter mais contato com coisas que te deixam mais saudáveis e pessoas também, tá? Isso é muito importante. Tenha contatos com pessoas que te impulsionem a ser melhor e não pessoas que te impulsionem a só você cair mais ainda com a sua saúde, sabe? Esteja com pessoas saudáveis, além da sua alimentação saudável, esteja com pessoas saudáveis. Porque isso é muito importante para o seu processo, para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, assim, esse foi o meu processo, assim, um pouquinho do meu relato. Se vocês tiverem dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder vocês, um prazer mesmo. Eu respondo, como sempre, em todos os vídeos. O nosso contato é muito próximo. Muitas pessoas saem daqui e vão pro meu Instagram, que pra mim é muito legal também, a gente bate o maior papo lá. Ajudo muitas pessoas com algumas dúvidas, né? E é um vídeo assim de coração aberto mesmo, que eu fiz, que eu tô com vontade de fazer já há um tempo. Eu ia fazer esse vídeo mês passado, exatamente no dia 17, quando completou 2 anos da minha cirurgia. Mas, enfim, eu fiquei postergando, fiquei pensando muito se realmente eu ia fazer esse vídeo. E decidi, né, tô aqui fazendo. Espero que agregue alguma coisa pra vocês. Espero que realmente faça você dê um start aí, né, na sua cabeça, um start dentro de você para você mudar e ser uma pessoa melhor, independente de como você faça, independente de como seja o seu processo. Eu só vou sempre te aconselhar a fazer o que você quiser. Quem decide a sua vida é você e no final é a gente com a gente mesmo e mais ninguém, porque tem coisas que só a gente pode fazer. Então, vá com tudo. Esse é o meu relato. Eu perdi 35 quilos nesse processo. Hoje eu cheguei a 62 quilos, hoje eu estou com 67, 66, 67, fico nessa variação. Eu tive um reganho porque na academia a gente vai trocando, né? A gente vai ganhando massa muscular, eu espero que eu ganhe mais massa muscular. Então assim,
Então, muito feliz. Quando eu cheguei a 62, eu fiquei me sentindo muito magra. Embora a minha meta era 60 quilos, né? Era a minha meta. Mas quando eu cheguei no 62, eu já fiquei me sentindo muito magra. Eu olhava nas fotos. Na verdade, eu não me vejo magra só quando eu tô no espelho ou quando eu vejo uma foto. Aí eu percebo como que eu tô magra. Até hoje eu ainda tenho um pouco essa distorção de imagem. É normal, né? Mas assim, eu fico me pesando, mantenho ele na balança, mantenho a alimentação, mantenho a atividade de exercício em dia, né? Mas é isso, esse foi meu processo com menos 35 quilos, graças a Deus. Hoje uma pessoa muito mais saudável e melhor. E espero ter motivado vocês de alguma forma, tá bom? Foi um prazer fazer mais esse vídeo pra vocês. Fico muito feliz com toda a interação de vocês aqui. Vocês elogiam muito os vídeos, comentam sempre, curtem, acompanham. E eu fico muito feliz por isso, porque vocês me motivam a continuar aqui no YouTube, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!